Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Podnetics, mais um episódio do podcast e o primeiro podcast da internet que fala sobre o mundo da ginástica aplicado ao crossfit e ao cross-training para profissionais de educação física, coaches, head coaches, estudantes de educação física. E todos eles. Estagiários, admiradores da modalidade. Aspirantes a coach. Co-coach, mais quiser, que é aquele aluno que ajuda Co-coach. É o co-coach. O aluno que ajuda o coach na aula é o co-coach. Ai, caceta. Já começou vazando. Eu sou o Léo Cordeiro. Eu sou a Nath Cardoso. E eu sou o coach Messi. E hoje a gente vai continuar o assunto da semana passada, porque falaram demais. Quando eu perguntava as coisas pra vocês, o negócio fluía, vocês falam bastante, né? Aí começou agora a inverter, eu descobri que eu falo mais que vocês. Ah, você descobriu? Rapaz, o Léo fala pouquíssimo, menino. Nossa, Você descobriu? então vamos lá, o assunto da semana passada era... Marketing Marketing digital, como entrar para esse mundo. Por que é tão importante, não só para profissionais de educação física, mas como a gente está aqui falando, especificamente para profissionais de educação física, formados ou que estão se formando, né? Como fazer. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre. A gente estava falando, né, de como de maneira abrangente. Agora a gente vai se aprofundar, a gente vai tentar se aprofundar. Quais foram as perguntas da semana passada? As perguntas eram por que o marketing digital é importante para educador físico, né? Show, a gente falou disso. Por onde começar no marketing digital? A gente falou disso filosoficamente falando. É legal a gente abordar alguns exemplos legais. E tenho vergonha de aparecer, como eu posso me posicionar no meio digital? E a gente parou na pergunta, eu não tenho audiência, como vou me tornar uma autoridade? A gente estava abordando o tema, a gente estava falando como vai se posicionar, a maneira que você tem que fazer o seu nicho, como você vai fazer o seu, como vocês falam, que é um avatar. Como você vai fazer o seu avatar. Avatar aquele do Isso. filme, o azulzinho? O azulzinho. Certeza que toda vez que a gente fala avatar, a pessoa pensa, né? Tipo, no avatar mesmo. Eu lembro da lenda de Yang, que eu sou nerd, eu gosto de desenho. Então... É o avatar. Fogo, água. Mas os nomes são avatar ou persona. Persona. Também encontra-se muito no meio digital aí, no mundo do marketing digital, esses dois termos, para definir o público-alvo com quem você quer conversar, né? Sim. Então, a gente falou um pouco de tudo isso. Não, a gente falou bastante de tudo isso. Eu acho que é legal hoje a gente falar um pouquinho mais de como fazer realmente na prática, né? Porque é isso, às vezes o que mais limita a gente, né, é o desconhecido. Então, o Léo falou isso, aquilo que eu tenho que definir, beleza. A pessoa pegou lá o papel e a caneta, fez, tal. Tá bom, vou abrir minha conta agora no Instagram, que foi o canal que a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? De focar pelo menos em uma rede social e depois que você já tiver mais familiarizado com isso, começar a expandir, mas tentar focar um pouquinho mais para você ser mais assíduo. E aí fui lá abrir minha conta no Posso Insta. fazer um puxão de orelha antes? Pode. Prévio? Então tá bom. Fazer o puxão de orelha porque é o seguinte... cara, esses 2 episódios eu tô jogando na cara eu vou ser trucidado pelos profissionais de educação física, começando por vocês dois que estão aqui na minha frente, mais próximos. Mas, você vai concordar comigo. Hoje a gente vai falar muito da parte prática. Você está recomendando isso, acho que é bacana a gente falar, vamos fazer. Porém, vocês, profissionais de educação física, adoram a parte prática, e às vezes deixam de lado a parte teórica, que é muito importante. A gente vê muito isso na audiência. Quando a gente coloca uma aula a última aula que você fez... A penúltima. A penúltima? Não, a última que você fez, que bombou. Que veio todo mundo. Qual que era o assunto? Como montar um treino de Ring Muscle Up para alunos avançados. Bombou. Aí a galera vem em peso. Frenético. Você fala, meu Deus, se tivesse todo esse povo que tá conectado aqui, não caberia. Detalhe, para você que tá assistindo, não foi o último antes desse episódio aparecer. Exatamente. Foi algumas semanas atrás. A gente grava esse episódio em outro time, né? Mas aí vamos pegar outro exemplo. A gente bolou uma série com a Bárbara,
fisioterapeuta, de um assunto super importante, super valioso, né? Aí, Que aí quase todo mundo não fala tem na internet também, falando especificamente sobre CrossFit. sobre articulações, de movimentos, o funcionamento das articulações dentro dos movimentos ginásticos dentro do mundo do CrossFit e do cross-training. Ultra específico, ou seja, se a pessoa vai se especializar nesse mundo, cara, ela não tem que se especializar como fisioterapeuta, mas ela tem que saber o mínimo disso. A gente trouxe a fisioterapeuta. E aí o que acontece? O povo Ninguém corre das assiste. aulas. Então fica o puxão de orelha, porque perdão, a gente vai falar hoje de um assunto muito prático, mas tudo que a gente falou no episódio anterior é de extrema importância. É o que vai fazer a galera não parar. Muita gente começa e para, é por causa daquilo que a gente falou lá atrás. Então, se você está ouvindo a gente aqui agora e não assistiu, vai no outro episódio e assiste, que ele é tão ou mais importante que esse. É mais importante do que esse. É, Não que porque- vocês tenham que deixar de ouvir esse, que vai ter os exemplos práticos, mas vocês têm que saber o fundamento por trás disso. Acho que tudo a gente tem que saber o porquê de que a gente está fazendo aquilo. Porque quando a gente sabe o porquê, fica mais fácil de fazer, né? Então, quando a gente explica para um aluno por que é importante ele vir todo dia treinar, ele vai ter uma importância muito maior, ele vai entender o porquê que ele tem que vir todo dia. Agora, se a gente falar, não, você tem que vir todo dia. Mas por quê? Não, porque você tem que vir todo dia. Porque eu tô mandando. Então é a mesma coisa. Você tem que postar 3 vezes na semana. Por que eu tenho que postar 3 vezes na semana? Porque você tem que postar. Nos dias específicos. Não, você tem que... Você tem que saber o porquê, né? Então, o porquê disso tudo tá no episódio anterior e hoje a gente vai falar um pouquinho de como, né, fazer. Show de bola. Beleza. Aí você falou do Instagram. Quer que eu já siga aí Bora nessa lá. roda? Pode Tá ser. Bom, então tá bom. Então, beleza. Instagram é a melhor ferramenta que eu recomendo para profissionais de educação física. Eu acho que a ferramenta que é a mais famosa, mais conhecida, onde tem muita gente, e ela tem um mundo por trás dela, que poucos de vocês conhecem, que te dá um infinito de possibilidade, que é o mundo dos anúncios lá e tal. A galerinha associa muito ao botãozinho impulsionar lá, mas não tem nada a ver com aquilo. Mas beleza, isso é um passo adiante, a gente precisa fazer uma parada antes. Então, primeira coisa, vai fazer a conta do Instagram. Primeiro, não faz um perfil pessoal, faça um perfil comercial. Se você já tem um perfil e você quer usar o mesmo, que não necessariamente é uma boa estratégia, a gente falou disso no último episódio, transforme ele num perfil comercial. Primeiro, a primeira coisa, você vai ter informações e estatísticas sobre os vídeos que são diferentes dos perfis pessoais. E você vai ter a possibilidade de conectar isso e fazer impulsionamento a hora que for chegar a hora de fazer isso aí. Impulsionamento é quando a gente vai colocar lá um pouquinho de dinheiro. E às vezes a gente fala de colocar dinheiro, a gente assusta, mas ninguém sabe que às vezes uma merrequinha de dinheiro tem um estrondo, alcança muita gente, né? Muita gente mesmo. E isso é um assunto que realmente vai ter que ser pra frente mesmo, porque dá aquela explosão na cabeça. A hora que você consegue ver infinitas possibilidades que existem, dá uma explosão. Mas é importante você saber que tem. Ainda não se preocupa muito com isso agora, não é nem o momento de você se preocupar com isso. Até porque se preocupar com isso agora e começar a colocar dinheiro, vai rasgar dinheiro. Porque a gente precisa fazer um monte de coisa antes. Os filtros até do Facebook, quando o pessoal vê isso aí, também vai dar uma pirada, né? Se vocês forem falar sobre esse assunto aí. Exatamente. Então, primeira coisa é isso, tem um perfil comercial. O segundo ponto, ainda falando do perfil. Você precisa ter uma descrição no perfil, ter uma foto de perfil que esteja associada com tudo aquilo que a gente falou sobre definir o avatar, a persona, que é o público-alvo, e depois as dores e com quem você vai conversar. Então, naquela linha de raciocínio, porque você precisa ter muito claro na sua cabeça. A gente falou no episódio anterior da persona, né? Definir o seu público-alvo, com quem você vai conversar, no detalhe. Depois a gente estava falando das dores na hora que o episódio acabou. Só que você precisa ter claro que transformação você vai prover para a sua audiência. Então, beleza, você definiu com quem você vai conversar, você definiu as dores e os sonhos, você já tem clareza das dores e dos sonhos daquelas pessoas que não é
o que a gente acha que é, a gente falou disso no episódio anterior, né? Não escuta isso agora e não vai ver a fundo do que a gente falou, porque é uma parada muito mais a fundo. E aí você precisa entender a transformação, o que você vai entregar, o que você vai prover para aquela pessoa. Você precisa ter essa clareza também. E aí tudo isso tem que estar conectado com o seu perfil. Muitas vezes o perfil do Instagram tem pouco espaço para escrever. E a galera tem dificuldade. Então o que eu recomendo é seja objetivaço, assim. Ajudo alunos a bater a PR de Snatch. Sei lá. Ou Primeiro você tem que por exemplo. decidir realmente, aquilo que a gente falou, o seu propósito lá. Tá, beleza, você definiu esse propósito tem que estar extremamente claro na sua rede social. Isso. Porque é aquilo que a gente fala de tanto de se especializar. Por que se especializar é tão importante? Porque você consegue acertar exatamente quem você quer. Agora, e enxergar muito, você tem que ver pela visão da pessoa que está te procurando. Então, vamos supor, tá? A Natália está procurando um cara de marketing digital, um canal que me ajude no marketing digital. Primeira coisa que eu vou ver, né? Vou colocar lá, marketing digital nas hashtags, por exemplo, e vai aparecer uma porrada lá. Como que eu vou saber quem é bom, quem não é? Primeira coisa que eu vou ver é a foto. Se tiver a foto, às vezes, sei lá, do cara sem camisa na praia com a família. Sei lá, talvez eu vou olhar e falar assim, não, esse cara aqui acho que não é talvez muito bom. Talvez eu passe por ele, e talvez ele seja bom, só que ele não está demonstrando isso para mim. Então, talvez se ele já tiver um logo super elaborado, ou até que seja ele mesmo, não tem problema, né? Se ele está querendo vincular aquela marca à imagem dele, tudo bem. É até bom, na verdade. É até bom porque, né, cria uma identidade, realmente. As pessoas não conversam com marcas, não conversam com empresas, elas conversam com pessoas. Então, beleza, legal, só que saiba como vai ser essa foto. Marketing digital, então se o cara estiver lá, por exemplo, na frente do computador, não sei, algo do tipo, bem provável que eu clique nele. Tá bom, cliquei nele lá, abriu a bio dele, aí, tá, eu quero alguém, vamos supor, tá? Eu quero alguém que trabalhe com marketing digital, mas marketing digital é um cenário muito amplo, né? A mesma coisa a gente falar, eu sou profissional de educação física. Tá bom, qual que é a sua especialidade? O cara, ele é especialista em tráfego. Putz, isso tráfego, que eu... Nath, você sabe. Eu já sei, né, o que é tráfego hoje. Então, tráfego é exatamente atingir esses públicos, né? O impulsionar, enfim. É a pessoa que vai lá e coloca o dinheirinho no que a gente chama de Facebook Ads, que é a ferramenta de colocar dinheiro no Facebook para impulsionar as publicações e etc. A pessoa que trabalha com isso é a pessoa que trabalha com tráfego. Então, assim, a gente pensa muito nisso. De uma maneira bem simples. Bem, né? Então, assim, se eu tô procurando um cara de tráfego, beleza, ele já vai ser a minha pessoa, já vai entrar lá em contato com ele, olhar aí depois eu vou olhar o perfil dele de forma geral, mas você tem que saber o que a pessoa tá querendo procurar. Por quê? Porque se a pessoa não tá... Vamos supor, eu não quero saber de tráfego, eu quero saber sobre página, como que chama quando o cara monta a página? Pode ser um designer. Designer. Então, eu quero um designer, eu não quero um cara de tráfego. Então, eu vou entrar no perfil, não é esse cara aqui não que eu estou procurando, vou pro próximo. Né? Então, você ser mais específico fica mais fácil de você... Na descrição do perfil. Isso. É isso aí, essa é a ideia. E aí, depois, logo embaixo da descrição do perfil tem o espaço do site. Né? Ainda falando da conta do Instagram, tem o espaço do site, tem muita gente que vira e fala, poxa, mas eu não tenho site, né? Vira aquele dilema, e hoje em dia tem ferramentas super intuitivas, gratuitas, que você pode colocar lá, você pode, primeiro, não é tão difícil hoje de criar um site, se você parar para pesquisar, você cria. Se eu fosse profissional, eu faria? Não faria. O que o Léo faria, que é o que a gente conversa muito. Hoje tem uma ferramenta que chama Linktree. Acho que para acessar, eu acho que é linkt.ee.
REE. Alguma coisa assim. É Escreve tree no de árvore? Google. É tree de árvore, não é de Mas- 3. É tree de árvore. Linktree. É justamente de árvore de links. É Linktree, escreve Linktree, procura no Google, vai aparecer uma busca. Acho que a primeira que aparecer não é ela, É a segunda. e se eu não me engano é a segunda. Porque ele tem um ponto no meio aí. No final lá do tree tem um ponto perdido na URL original. O que esse site faz? Esse site permite com que você crie uma pagininha amigável, onde você vai colocar botões para direcionar para o que você quer. Então, vamos supor que você seja sei lá, vamos pegar o exemplo do nosso querido Messi. O Messi você deve ter seus produtos de personal e tal, e não sei o quê. Beleza. Então, você pode criar uma pagininha que você vai clicar, a pessoa vai clicar no link, porque quando você cria isso de maneira super intuitiva, ela vai te dar um link, aí você vai pegar esse link e vai colocar lá no perfil do Instagram. Aí esse link, quando a pessoa clica nesse link, vai abrir uma página no celular que vai ter os botões que você configurou. Então, um dos botões que você configurou pode ser, por exemplo, um link explicando, ou um documento PDF explicando como funciona o serviço de personal do Messi. Um outro link que a gente fala bastante pode ser, por exemplo, o número do seu WhatsApp. Já um direcionamento para a pessoa falar direto com você no WhatsApp. Então você consegue, através de um link no perfil do Instagram, colocar outros diversos links direcionando para diferentes coisas. Se você for uma pessoa que tem um canal no YouTube, eu não faria. Acho muito... A não ser que você queira ter uma equipe, como foi o que a gente fez no Gynatics, né? A gente tem uma estrutura por trás disso. Agora, se sou eu sozinho, é pesado fazer YouTube, Instagram, fazer tudo. Mas se você tem um canal no YouTube, você pode colocar lá, canal no YouTube. Tem gente hoje que tem usado muito Telegram, né? Que para quem não conhece, é uma espécie de WhatsApp. Também você pode colocar lá, cria um grupo no Telegram, ou cria um link para alguém falar com você através do Telegram, dá para colocar também. Então, você vai acabar tendo um mini site. Porque a pessoa vai clicar naquele link e vai abrir uma outra página que tem um monte de botãozinho. Você pode configurar no topo, acho que dá para colocar na versão gratuita, dá para colocar sua foto. É isso que eu ia falar, isso é gratuito. Tem a paga também, que aí você pode escolher cor, perfil de escrita, enfim. E que também é um valor bem acessível, assim. Ou gratuito. Ah, Nath, eu não tenho nada para investir agora, né? Uma coisa que isso de marketing digital é uma coisa que realmente não tem desculpa, né? Se você tiver um celular mas eu não tenho o lançamento da Apple para fazer. Você não precisa do lançamento da Apple para fazer. Você pode ter qualquer celular com câmera, qualquer celular você consegue fazer. Tem muitas ferramentas gratuitas. A gente falou no outro episódio sobre o Canva, que também é gratuito. A gente falou sobre o Linktree, que também é gratuito. Então, tem várias coisas que tem o perfil pago, que você pode, tem o Pro lá, que é o pago, mas se você não tem nada para investir agora, tem como impulsionar? Tem, mas você não precisa impulsionar agora, nem necessário, né? Nem pode, né? Você vai rasgar dinheiro. Nem é necessário, nem pode, Então, assim... O que é necessário para impulsionar? O necessário para impulsionar, poxa, eu tô vendo que tem gente que, né, nossa, tem gente que às vezes está na ansiedade, que quer, né, eu quero pôr um dinheirinho lá e ver o que acontece. Se você não tiver conteúdo... Não sei com o que gastar, deixa eu gastar, deixa. Não, tem gente que quer testar, né, que tem curiosidade e tal, mas se você não tiver já uma estrutura de publicação feita e estrategicamente pensada, você só vai gastar dinheiro, entendeu? Essa é a questão. Por exemplo, existem diversas maneiras, a galera dá muita importância para número de seguidores, que nem a Nath falou no último episódio e tal. E tem maneiras que eu não recomendo, né? O pessoal chama de bots, né? São robozinhos que você compra lá um número X de seguidores e aí você compra 1.000, 2.000 seguidores e aumenta o número de seguidores. E tem desde... explicitamente compre seguidores, que é isso, né? Que nada mais é do você comprar, eu quero tantos seguidores. A pessoa, ele vai lá e vai te oferecer 5.000 seguidores lá, sabe lá Deus da onde. E é isso. E também tem os disfarçados, que vamos dizer assim, que
que seriam sorteios, né? Tem muito sorteio Tem que lance faz de sobre sorteios. isso. Então, de sorteio é basicamente você entra você paga, né, para entrar nesse sorteio e a pessoa coloca lá, se você quiser ganhar a garrafinha tal, você tem que adicionar fulano, 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 que são os participantes da promoção, e comentar aqui embaixo. E aí, óbvio, você vai ganhar muitos seguidores. Só que são seguidores que não são do seu nicho, né? Muito provavelmente desses 5 mil seguidores que você vai ganhar, do seu nicho vai ser nem 1%, com certeza. Então, aí começa a gerar um problema, porque você começa a ter interação de pessoas que você não lembra lá atrás, na estratégia que você montou, não é essa pessoa que você quer, vendo o que você está publicando. Então, sabe o que acaba acontecendo? Aí é aquela pessoa que tem 10 mil, 12 mil, 15 mil seguidores, que eu já vi com os meus próprios olhos, e a pessoa tem 200 visualizações, 100 visualizações. Você fala, como é que uma pessoa tem 10 mil, 12 mil seguidores e tem 100, 200 visualizações? Cara, porque não está direcionado, não tá. Os seguidores que ele tem ali são pessoas X, aleatórias, que têm outros comportamentos. E aí, o que o algoritmo faz? O algoritmo não entrega para aquele público, porque aquele público que está ali te seguindo, ele não quer ver o que você está postando. Então, ele não entrega. Então, você começa a atrapalhar a ferramenta. Tem que ter a paciência para ter o crescimento orgânico, né, que fala, e depois começar devagarzinho, ir galgando, aos poucos, até você chegar numa quantidade, tá bem estruturado, começa a fazer um investimento por fora, mas tudo isso tendo como base o que vocês falaram, né? Trabalhar o filtro, trabalhar o avatar, trabalhar o nicho e organizando dessa forma até você conseguir se posicionar e você começa com uma pequena autoridade. Tipo, você começa a mandar no seu cachorrinho em casa. A gente tem que pensar que, na verdade, é como se fosse qualquer comércio. É um comércio aquilo, né? Começa Então, devagarinho, né? então você vai abrir uma loja hoje, você não vai abrir uma loja e vai vender 50 mil. Bem provavelmente você vai vender R$50 e vai ficar felizão com isso. Lá na quebrada tem umas lojinhas que abrem, assim, vende 50 pau. Então, assim, o que a gente tem que pensar? Primeira coisa, você abrir uma lojinha, mesma coisa. Se você for ver, funciona exatamente igual. Você abrir uma lojinha, nessa lojinha, você vai vender roupa para senhora, você vai vender roupa para adolescente, você vai vender roupa... Tá, beleza, definiu? Tá bom, agora eu vou começar a divulgar isso, que eu tenho essa lojinha onde? É para adolescente? Eu vou divulgar na porta da balada. É para... É isso. Tem que estar alinhado tudo com a sua Aí estratégia. vamos supor, beleza, eu tenho uma loja de roupa para adolescente. Ou vamos supor, roupa de criança, bebê mesmo. E aí eu tô oferecendo essa roupa de bebê tô distribuindo lá no baile funk. Não vai dar, tá bom, talvez É um 1000 pensamento pessoas... pro futuro, mas não. É um pensamento a longo prazo. A longo prazo. É a mesma coisa de eu pegar o panfleto na época, né? Hoje ainda trabalham com panfleto, mas é muito Se tivesse bastante. combinado, Não ia dar isso, né? Então, assim, pegar esse panfleto e colocar lá no baile funk. Tá bom, aquelas 20 mil pessoas vão ter um panfleto da minha loja. Quantas vão ir lá na minha loja? Nenhuma. Então é a mesma coisa que vai funcionar no Instagram. E você orientar o que você vai falar, como você vai falar, a maneira que você vai falar para o seu público, né? Então, se for professor, uma linguagem, se for aluno, uma linguagem mais simples e assim sucessivamente. Aluno iniciante, uma linguagem mais simples, aluno avançado, atleta. Cada um tem uma linguagem. Dentro disso que a gente está falando, né? Que a gente falou de autoridade e tal, e a gente tem visto muita gente se posicionando no meio digital, certo? E às vezes a pessoa tem receio de pensar que pode estar saturado. Aí eu pergunto pro Léo, o marketing digital, o meio digital, ele está saturado hoje? A resposta é não. Mas simplesmente dar a resposta não. Que grosso e seco. Simplesmente não. A resposta é não. Mas por que não? O ponto é o seguinte, as pessoas enxergam, elas acham que as redes sociais enganam a gente. Por que as pessoas acham que está saturado? Porque todo santo ser humano tem uma conta numa rede social. Tem pessoas que não têm, mas são raras exceções, né?
Tem a grande maioria disparada, assim, ia falar alguma coisa agora. Eu ia falar do Cabo Daciolo. Ele deu a noquinha dele lá, ele não tem ainda a conta no Instagram. Então, todo mundo tá numa rede social. Só que o que as pessoas não enxergam é que tem uma diferença em estar para consumir conteúdo e estar para prover conteúdo. São coisas diferentes. Aí, por conta da pandemia, nos últimos anos, e principalmente a pandemia, deu uma acelerada nisso. Por quê? Porque a pandemia fez com que muitas pessoas estivessem em casa e uma maneira de continuar trabalhando, principalmente para o profissional de educação física, né, é voo para as redes sociais. Isso aconteceu muito forte, né? E aí, beleza. O fato de ir para as redes sociais falar alguma coisa não necessariamente é prover conteúdo, porque quando você vai prover conteúdo, você tem que ter, basicamente, 2 pilares. Você tem que gerar valor para a sua audiência e gerar relacionamento com a sua audiência. Se você não fizer isso, você não está gerando conteúdo. Então, você pode até estar gerando conteúdo, mas não de maneira estratégica, a gente fala muito disso. Então, não está saturado, por quê? Porque hoje a minoria das pessoas, a grande minoria, é um nicho muito pequeno, as pessoas que de fato conhecem como fazer isso de maneira estratégica. Tudo isso que a gente veio falando, de fazer o avatar, identificar as dores, falar da transformação, cria um perfil comercial, coloca a foto adequada, põe perfil adequado, põe link adequado. A gente nem falou ainda de calendarizar a publicação, né? Porque depois você tem que pensar, beleza, você já pensou nas dores. Aí agora, depois de você ter o perfil pronto, você tem que falar, bom, agora eu preciso listar o que eu vou fazer de publicação e em que tempo. Então, a gente falou um pouco disso no episódio passado, criar um calendário mesmo de publicação. Pô, vou postar toda segunda e terça, toda segunda e quarta, todo dia da semana. No caso do Ginatics, vai todo dia, até mais de um conteúdo eventualmente. Porque a gente montou essa estratégia lá atrás e a gente trabalha para sustentar. Agora, não necessariamente você precisa ter essa estratégia intensa desse jeito. Você precisa ter o que a gente falou um pouquinho lá, consistência. Se você definiu uma vez por semana, tem que ser uma vez por semana religiosamente durante um longo tempo. Você tem que ter paciência com o processo. E aí, isso tudo combinado, com mais algumas coisas que a gente não tem, às vezes não tem tempo de falar aqui, isso é estratégia. Isso é ir de maneira pensada. Aí você vai começar, o resultado disso vai ser o quê? Um perfil conversando com o seu avatar, falando das dores que é o que ele quer ouvir, associado com a transformação, e a hora que aquilo começa a ficar populado, né, o perfil começa a ficar populado, aí sim você tem uma base boa para você ir pro que a gente chama de Facebook Ads, que é a parte de anúncio, de colocar um dia. Aí sim você vai pegar, sei lá, R$5 por dia, R$6 por dia, colocar lá R$6 por dia, e aí você vai ver o resultado. Por quê? Porque a sua comunicação está alinhada. Aí você consegue criar uma campanha. Eu estava falando de comprar seguidor e tal, comecei a falar de comprar seguidor por causa disso. Porque existe a maneira fácil e errada. E existe a maneira trabalhosa e certa, complexa e certa. Essa é a maneira mais longeva também, né? Isso, que demora mais tempo. Mas essa é a certa. Por que é a certa? Porque quando você tem seu perfil populado, vai lá e coloca R$5 por dia, e vem muito seguidor, aí tem estratégias que você consegue montar, funis, né? É uma parada um pouco mais complexa, a gente teria que se estender isso muito mais, em muito mais detalhe. Acho que eu não consigo nem falar num podcast, talvez precisaria desenhar e tal, é muito mais difícil. Mas tem estratégia de funis que você vai conseguir atrair seguidores, é quase como comprar, só que ali são seguidores qualificados. É a galera que está vendo a sua mensagem e está não está comprando qualquer pessoa, então, você está comprando uma pessoa em específico. Na minha opinião, vale mais 100 dessas pessoas do que 10 mil de outra. Comprada. Então, dentro de tudo isso que você falou, quando eu vejo a Nath no meu Duolingo, quando eu passo a liçãozinha lá do Duolingo, aí aparece a Nath assim, qual que você está fazendo agora? Que você está chamando o pessoal?
Semana do do coach especialista em coach ginástica. especialista de ginástica. Aparece. Que a Nath, eu não vejo ela só aqui de quartas e segundas. Segunda e Eu quarta. vejo ela no meu Duolingo, e não foi só uma vez. São Mas por várias que que vezes. chega pra ele? Chega pra ele porque ele é o perfil do meu avatar, né? Talvez chegue pra você também. Talvez ainda não chegue pra você. Tudo bem? Mas provavelmente não chega, por exemplo, pra minha mãe, que não é meu perfil, né? Pra sua mãe talvez sim, porque ela é curiosa, vai querer saber como que a É, filha que a tá filha e tá, tal, fica aí lá. dá uma interagida. Tudo isso é pelo algoritmo que é feito dentro do Instagram e tudo isso por causa de eu tô voltando bastante porque tem que ficar bem fixo, Bem né? claro, é. Bem claro. Tudo isso por causa de tudo que vocês fizeram, Cada cada passo passo, da as estrutura. dores, o avatar, aí a linguagem, como você vai chegar, como você vai fazer aquela pessoa chegar a realização, né, do sonho, e a maneira como você vai falar, a fotinho que você posicionou, tudo isso vai chegar no seu Duolingo ou em algum aplicativo seu até de fotos e vídeos e aparece lá a Nath. Pensando nisso, assim, na minha humilde opinião, né, e de que quem está começando e fazendo as coisas dessa forma, eu discordo concordando do Léo, no sentido de que está, vamos dizer assim, saturado, né? E ele falou que não. Eu acho até que está saturado, só que está saturado de pessoas que não estão sabendo fazer de forma certa. Tá saturado mesmo. Mas se você for ver quais dessas pessoas estão fazendo da maneira certa, que é essa que a gente está falando, que vai lá desde o primeiro pontinho, que ninguém pensa naquela parte. A pessoa quer ter o resultado, vamos supor, né? Vamos supor que você nem tem uma rede social, ainda nem tem uma rede social profissional, né? Pública lá, comercial, que tem o seu nicho já definido. Às vezes você vê, vamos supor, o meu perfil de número de seguidores nem é um perfil absurdamente grande, mas são seguidores que estão no meu nicho. Às vezes você vai olhar, vai abrir lá o seu e vai ter 3 seguidores. Você vai falar, nossa, eu queria ter o resultado que a Nath está tendo. Mas você quer ter o trabalho que eu tive também? E que eu tenho e que eu vou ter cada vez mais? É isso que as pessoas têm que pensar. As pessoas querem ir pelo caminho mais curto. E existem caminhos mais curtos e talvez a pessoa consiga chegar em algum resultado. Mas não no resultado tão bom quanto se ela fizesse do começo até o final. Então, acho que sim, está saturado, só que de pessoas que não sabem o que estão fazendo de forma estratégica, sabe? Desculpa até te cortar, tem gente, né? Tem bastante pessoas, é isso que você está querendo falar, mas não tem pessoas específicas para direcionar. O que eu vejo hoje, eu como leigo, tá? no meio digital, não vejo que vai ter saturação disso nunca vai ficar saturado, porque sempre vai ampliar de alguma forma, isso é infinito. A não ser que chegue algum tipo de proposta tão grande quanto esse, para poder, engolir essa onda do Instagram, do Facebook, e enfim, ou algum tipo de aplicativo muito diferenciado, mas eu vejo que todo mundo vai trabalhar marketing digital daqui para frente durante muito tempo, cara. E o que eu ia falar, para não perder o costume, né, vou entrar de novo na parte um pouco filosófica, mas que vocês vão identificar muito com isso. Eu não sei exatamente quem, mas sei lá, acho que do ano passado para cá alguém soltou essa no mundo do marketing digital. Eu tenho desconfiança de 2 caras, não vou falar o nome porque talvez eu seja injusto com o autor da frase, mas começou-se a criar um pequeno mantra que o problema é a solução. E, cara, quando você encara isso de uma maneira, é difícil de pensar. E quando eu fico nessas coisas, nesses assuntos filosóficos, quem ouve eu falando, eu acho que tudo é muito simples na minha vida, mas na verdade não é. A gente fala isso pra gente, só que é um exercício constante. Sim. Mas o que eu tô querendo dizer isso? Você não acabou de falar que tem muita gente, você acha que tá saturado... Porque tem muita gente fazendo errado. E talvez alguém que está ouvindo a gente tenha a mesma opinião que você. Nossa, eu acho que está saturado, acho que tem muita gente. E essas pessoas estão fazendo errado. Então, qual que é o problema? O problema tem muita gente. E qual que é a solução? Fazer da maneira certa. Entendeu? Por que eu falei que vocês vão concordar comigo? Vão concordar comigo porque muitas vezes, quando um aluno, vou mudar agora, eu sempre dou um exemplo de LPO, vou dar um exemplo de ginástica agora. Quando um aluno não está fazendo, sei lá,
por exemplo, um Bar Muscle Up, que acho que é perto do meu caso, e eu não estou fazendo a entrada final, né? Não estou fazendo a entrada final. E aquilo para mim é um problema. Mas, na verdade, aquilo não é o problema. Aquilo é a solução para eu entrar no Bar Muscle Up. Com certeza. Só que eu enxergo aquilo como problema. Quando eu vou lá, o mestre fala, não, vai, mano, tá só entrando. É só entrar, velho. Aquele momento em que eu estou executando, aquilo é um problema. É o problema que está acontecendo. Mas se você mudar, você fala, não, mano, mas se não é o mudar problema. a concepção e o ponto de vista. O ponto de vista, se eu parar de olhar, você fala, não, aquilo não é o problema. Ele tá falando que é só entrar. Então, só aquele mudar. é o copo meio cheio, meio vazio, né? Depende muito de como você enxerga aquilo, né? Então, assim, se você enxerga que tem muita gente, já tem muita gente, então eu não vou fazer porque eu não vou ter espaço porque tem muita gente, realmente você não vai ter ânimo nem pra fazer isso. Imagina se esse tanto de gente que tá saturando aí começa a te seguir. Vai ser um monte de gente te seguindo porque você tá fazendo uma coisa diferente. E assim, gente, no marketing digital eu acho que não tem como saturar. Exatamente por isso. Porque é um universo tão grande, mas tão grande, que assim, eu brinco assim, né? Primeira turma que eu abri do curso Ginatics foi uma coisa muito louca, assim, porque no dia mesmo que eu abri a turma, já tinha gente me assistindo de tudo que era lugar do mundo, assim, sabe? Você fica pensando, você fala, nossa, é muito louco, porque eu não conseguiria alcançar essa pessoa, eu não conseguiria ir lá fazer um workshop para ensinar o que eu ensino naquele dia ou no curso. Nunca. A probabilidade é que eu não ia conseguir conhecer aquela pessoa nunca. E aí eu tô conseguindo passar o conhecimento para ela passar para frente. Olha o quanto isso é grande, né? Então, quanto isso, às vezes a gente tem que tomar cuidado, sim, porque é um material muito precioso que a gente tem nas mãos. E como minha mãe fala, tá? A gente é igual Midas. Midas, tudo que ele tocava virava ouro. Mas tem gente que não adianta. Tudo que toca vira merda. Por quê? Porque às vezes a pessoa quer, tipo assim, acha que é simples, só tocar vai virar ouro. Mas ninguém sabe o que Midas fez lá para tudo que ele toca hoje em dia virar ouro. Sim. Então, assim, é uma ferramenta muito grande que a gente tem nas mãos e muito poderosa. E a gente pode usar poder, né? Como qualquer parte de poder em qualquer área possível. O poder a gente pode tanto fazer para o bem ou quanto para o mal, né? Então a gente critica aí muito blogueiro que não é formado e que passa treino e que tá bombando e que vende treino e que não sei o que lá. Tá, então o problema é exatamente a solução. Sim. Se tem tanta gente assim, se a gente mostrar que aquilo que eles estão fazendo tá errado, as pessoas vão migrar daqui para lá. Porque ninguém quer tá do lado de quem toca merda. Todo mundo quer tá do lado de quem toca ouro. É isso. Ninguém quer os tomos, todo mundo só quer as pingas. Falando em ouro, e eu sei que foi uma coisa que a gente até acabou abordando sobre os aplicativos gratuitos, mas pontualmente, quanto eu preciso investir no marketing digital? Para começar? Aqui seria... Para começar, pode ser para o começo ou num período mais para frente. Como vai parte de investimento, a gente pode englobar os dois. De forma geral, por exemplo, às vezes a pessoa acha que para fazer marketing digital, ela precisa ter uma puta câmera, sim, uma puta estrutura, tem que pagar uma equipe, entendeu? Então, eu acho que dessa forma, e também pode se aprofundar depois um pouco no tráfego, essas coisas, mas eu acho que eu tinha essa impressão, né, de antes de começar a falar, mas eu não tenho uma câmera legal, mas eu não tenho microfone. Imagina, vocês estão vendo aqui, às vezes falam, mas como que eu vou fazer? Não tenho nem microfone. Não tenho nem microfone. Né? Eu diria que o investimento no começo é zero. Eu acho que hoje em dia a grande maioria das pessoas tem um celular. Um celular é mais que o suficiente, não precisa. Você vai falar, nossa, mas eu queria aí ver a gente com microfone, né? Às vezes a Nath fazendo alguma live, alguma coisa, com microfone de lapela, blá, blá, blá. Todo mundo tem um microfone, não sei se sabe, junto com o celular vem um fone de ouvido, e nesse fone de ouvido tem um microfone pra gente fazer ligação e tal. E esse microfone, eu arrisco dizer que é melhor do que todos os microfones que a Nath usa.
Só que às vezes o fone, a qualidade dele é muito boa, esses que vêm junto com o celular. Sim. Só que a gente não quer usar porque a gente não quer que ela fique com fone no ouvido e tal, e acaba usando outro equipamento. Mas esse microfone tem uma qualidade muito boa. Se você quer conversar com a audiência, eu usaria esse microfone. Então, eu não compraria nada de equipamento, absolutamente nada. De equipamento para gravar, não compraria nada. Aí, por exemplo, aí a gente tem aplicativos para ajudar a gente no processo de edição, ao invés de contratar uma pessoa. Então tem o InShot, que é um aplicativo bem intuitivo. Vocês estavam falando de outro hoje. O vídeo collage. Mas fazer... o InstaShot eu uso bastante. Põe musiquinha. É que esse, na verdade, dá pra fazer colagens, né? Tipo, dá pra fazer vídeo, vários vídeos numa postagem só. Então... É bem bacana, tem várias. Então, e são todos aplicativos gratuitos, pelo menos eles têm uma funcionalidade gratuita. Ele pode até ficar pago depois, mas você consegue fazer no gratuito. Nossa, o InstaShot, pelo amor de Deus, cara, eu uso pra muita coisa. A galera não tem muito hábito de fazer as coisas no PC, né? De fazer no notebook, no laptop, né? O pessoal não tem muito esse hábito. Ele fica, ó, feliz pra cacete com isso. E não perde a oportunidade de dar uma alfinetada, né? Mas eu vou receber a minha agora. É muito mais fácil, é muito mais simples. Então tem uma ferramenta que tem aplicativo também. O Canva também tem aplicativo no celular, mas é mais difícil de mexer num aplicativo do celular. E não funciona tão bem, né? As ferramentas, né? O campo que você mexe é muito menor, né? Então não fica tão bem feito. Ele deu essa alfinetada porque estava falando, né? Que a gente prefere fazer tudo pelo celular, né? Às vezes o Léo fala, me manda alguma coisa, ele fala, Nath, faz isso aí. Aí eu falei, nossa, eu não tô conseguindo fazer. Ele falou, Natália, você tá fazendo no celular? Aí eu... Natália, é no computador que tem que fazer. Por quê? Que tem muita ferramenta que às vezes é só no computador. E às vezes, mesmo o Canva eu dei esse exemplo porque eu tava fazendo esses dias um negócio no Canva, no celular. Aí ele falou, mas por que você não tá conseguindo fazer? Deixa eu ver. Aí ele foi ver, eu tava fazendo no celular. Por quê? No celular dá certo também, mas precisa de... Muito mais tempo, paciência. mais paciência, uma aptidão um pouquinho maior do que no computador. No computador é mais intuitivo. Depois eu fui lá ver no computador, mesmo contra a minha vontade, eu fui lá, abri o computador e mexi e falei, nossa, tá, beleza, realmente é bem mais fácil. Então, aí, por exemplo, você pegar um exemplo prático para vocês, que eu faria, né? Se eu fosse gravar um movimento, fosse ensinar alguém a gravar um movimento. Vocês normalmente filmam as coisas apoiando o celular, funciona muito bem. O que eu mudaria? Eu plugaria o microfone que eu falei, ele é com fio, você não vai conseguir, mas não tem problema. Você não precisa fazer um vídeo falando o tempo todo, você pode falar no comecinho, solta o microfone, deu a mensagem que você vai até aonde você quer mostrar o movimento que você vai mostrar, demonstra o que você falou. Se você ainda quiser terminar o vídeo falando alguma coisa, você volta, coloca o microfone de novo e termina a linha de raciocínio. O próprio InstaShot você consegue fazer a gravação de voz em cima do vídeo, cara. É insano, também, tipo, cara. O InstaShot, tem o iMovie também, que o iMovie só para quem tem Apple, né? Mas você consegue você consegue tirar o som do ambiente do vídeo e falar, aí você vai narrar o que está acontecendo ali. Beleza, aí você pode usar o seu fone de ouvido ou o próprio áudio do telefone mesmo. Gente, se eu que sou eu, quem me conhece sabe o quanto que eu sou resistente e eu tô sendo curado por essa igreja aqui. Se eu consigo mexer, qualquer pessoa vai conseguir mexer, velho. E eu falo assim, né, me pondo em demérito, mas é porque eu sou muito resistente. E eu não tenho paciência, eu tô aprendendo a ter paciência, tô aprendendo a fazer bastante coisa por causa do LED, por causa da Nath, por causa da Carrui também. Então a cabeça tá abrindo, né? Então se dê essa oportunidade de fazer. Uma coisa que a galera faz muito errada é de gravar de pé. Não é com o celular de pé. Não é que é errado. É que depois quando você vai passar ele pro formato quadrado, se você quiser fazer um post de feed, você fica sem área para cortar o vídeo, entendeu? Aí você acaba tendo que deixar o vídeo menorzinho, né? Ele fica pequenininho no meio e aqueles pretos do lado, né? Aquelas duas faixas pretas do lado. Então, se você vai fazer alguma gravação para stories, você está fazendo aquilo para colocar nos stories e só para os stories. Beleza, não tem problema, faz de pé que é até mais fácil. Agora, se você está gravando qualquer coisa que você quer ou usar nos stories ou usar
no feed, em algum momento, grava na horizontal, se posiciona bem no meio do vídeo, que se você cortar depois ele inteiro, você consegue usar ele nos stories também. É uma coisa, Léo, que nem comentamos antes, né, sobre isso, e também não foi nem você que me falou sobre isso, mas eu vejo você fazendo isso às vezes nas nossas filmagens. Normalmente, o que eu fazia? Eu gravava com a câmera normal do celular, né? Então, pegava lá, colocava para gravar, fazia o que tinha que fazer e depois passava para o aplicativo. O que acontece é que, na maioria das vezes, se você já grava no aplicativo, né? Então, por exemplo, não sei se no InShot tem essa ferramenta, mas eu acho que sim. De você já gravar no aplicativo. Às vezes o aplicativo ele tem algumas ferramentas de foco, de tirar a iluminação do lugar, né, a iluminação excessiva do lugar, que a câmera do celular normalmente não tem. Então, às vezes você olha o vídeo e fala, não ficou bom. Nossa, acontecia muito isso comigo. Tipo, eu ia lá, gravava, aí depois, na hora que eu ia colocar no aplicativo, eu falava, nossa, ficou uma bosta. Mas porque às vezes a câmera não tem tantas funções, ou às vezes a gente não sabe mexer em todas essas funções, e no aplicativo fica muito mais intuitivo. Ele mesmo já corrige, né? Você já clica lá num botãozinho que ele corrige a iluminação que precisa. Então, isso é outra dica que eu acho legal também, né? Às vezes você tem um celular que não tem uma câmera tão boa e pode acontecer isso também. Ou você é que nem eu, né? Hoje mesmo eu fiz uma postagem e, tipo, ela ficou clareando e apagando dependendo da posição que eu ficava. Mas por quê? Porque aqui tem uma entrada de sol muito forte e eu coloquei meu celularzinho ali. E colocou no chão, né? Assim, mais próximo do chão. É tanto detalhe que... Colocou o celular olhando para o sol. Olhando né? para o sol. É a mesma coisa que a gente olhar para o sol. Se a gente olhar para o sol, vai ofuscar a nossa vista. Se você colocar o celular olhando para o sol, ele vai... dica de blogueira agora, hein? Dica de blogueiro. Então, por exemplo, se a gente está pensando dessa forma, então o que o mestre poderia ter feito? Porque, vamos supor, ele não tem um tripé, ele tem, mas vamos supor que ele não tenha, o que ele poderia fazer para mudar isso? Colocar contra o sol. Então, assim, por exemplo, é a mesma coisa quando a gente for fazer stories. A luz está aqui, a janela está aqui, blogueira faz muito isso, né? Você vê elas irem para frente da janela e filmar de frente da janela, porque a luz solar, ela ajuda a iluminar de uma forma natural. Às vezes você não tem headline, mas eu não tenho aqueles negócios das blogueiras. Você não precisa ter, você precisa ter a luz de fora só, né? Eu falei de olhar para o sol, a câmera não pode estar olhando para o sol. Como você está sendo filmado, a câmera tem que estar de costas para o sol e você olhando para o sol. É isso que a Nath está falando. Porque sempre aí você consegue de uma maneira iluminada, porque senão fica aquela sombra, né? Então, às vezes eu vejo a pessoa gravar e fica até a sombra do celular na cara dela, porque ela tá na posição contrária, né? Ela tá de costas pro sol e a câmera de frente. Quem nunca? Acontece, tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo certo, é só pra gente tentar facilitar, porque às vezes você não posta exatamente porque você fez assim, e aí depois, na hora que você olhou, ficou ruim. Aí você fala, não vou postar porque ficou ruim, né? Então isso já é mais um motivo para você não conseguir manter a sua frequência lá de posts, por exemplo. Acho que é isso. Tem mais equipamento? Tem uma infinidade, na verdade, mas respondendo a sua pergunta que você me fez, eu não investiria nada para começar no curto prazo. No médio, você pode comprar eu não compraria equipamento de filmagem. Filmagem celular filma melhor do que muita coisa, e é muito caro. Mas você pode comprar um tripézinho para te ajudar, um GorillaPod, aquelas garrinhas, principalmente em academia, né? Box ajuda, a garrinha que prende lá, é barato no médio prazo. E aí, quando você tem uma estrutura de conteúdo grande, aí você pode pensar em ir para investimento em anúncio. É muito engraçado, né? Porque esses dias eu vi, não sei exatamente que Insta que era, mas eu vi uma menina que estava começando, depois eu entrei no perfil dela, ela está começando a falar, se posicionar aí no Instagram, e ela não tinha microfone. Sabe o que ela fez? Ela pegou o microfone do celular, né? Aquele lá que tem um fio, enfiou no celular, passou por dentro da camiseta e prendeu com clips. Aqui, sim, meu. O fone, sabe a partezinha do fone, né? Ela deixou aqui, os fones ela deixou pra dentro
É o microfone de lapela. É que Então é isso que eu talvez falo. talvez a galera não saiba. O fone, quando tem a coisa que a gente coloca no ouvido, e aí descendo em um dos lados, tem normalmente um negócio que a gente ajusta o volume do fone. Ali é o Esse fone. cara é um microfone. Então, às vezes, as pessoas não sabem. É isso que você está falando que ela aprendeu Essa com parte tudo. ela prendeu aqui e o fone de ouvido ela colocou lá pra dentro. E virou um microfone de lapela. E se tudo isso não te fez pensar assim, falar, puxa vida, cara, eu não tenho capacidade. Cara, você é brasileiro, você vai ser estudado pela NASA. Se uma menina teve uma ideia dessa, eu nunca pensei nisso. Falei, caramba, velho. E, cara, veio na caixinha, perfeito. Como o Léo falou, é um puta de um microfone. Então é você se mexer, pesquisar, que você vai achar bastante coisa, né? Quem quer dá um jeito, é isso que eu tô falando, entendeu? Se você quiser, não importa que se você não tem o tripé, se você não tem o microfone, se você não tem o celular bom, se você não importa. Se você quer fazer, você vai lá e vai conseguir fazer. Por isso que o começo de tudo tá no episódio anterior, que a gente tá falando de Exatamente. propósito. Tem que ter. Essa Tá é a tudo base muito de alinhado, tudo. Exatamente. Acho que acabaram e acho que nosso tempo tá esgotando, não? É isso aí. Acabaram-se as Tá perguntas. ótimo. Espectadores, mandem perguntas lá pra Nath, lá, caso vocês eu tenham vou alguma questão deixar. legal. Vou deixar Nossa, hoje, a gente falou muita coisa, é um assunto. Não conseguimos falar nem isso. Não, mas é porque assim, Nem a mesma. nada. É um E- assunto que é muito extenso e tem muitas vertentes. Foi o que a gente falou. O marketing digital ele tem um campo muito grande. A gente está falando um pouquinho de cada coisa. Não tem como se aprofundar muito, né? Mas a gente vai tentar vir com mais temas assim que eu acho que é legal, né? Mas, Sim, pode mas ser eu aposto que de tudo isso que a gente falou, vocês nunca ouviram isso na faculdade. A gente nunca, pelo menos eu também, né? Guaraná com rolha era a máquina do seu Madruga, né? Mas a gente nunca teve questão de posicionamento, como se vender e tal, como você se posicionar, né? Eu acho que de tudo isso que a gente falou aqui, vocês não vão ter nem 10% do que foi falado nesses 2 podcasts na graduação de vocês, ou que vocês tiveram, que vocês possam ter direcionado para a educação física, né? Que agora é um campo novo e tal, é legal. E, cara, ouçam os 2, de verdade. E se ficou alguma dúvida, se tem alguma sugestão de outro episódio, deixa nos comentários. Se está ouvindo no podcast não tem comentários, corre lá no YouTube vai ter o campo de comentários. Ou Sim. mesmo no IGTV dá para deixar comentário também. No IGTV dá para deixar comentário Também lá no dá, Instagram. tá lá no Instagram. Então procure um Ou, meio, eu tenho vergonha de deixar comentário, me manda no direct. manda no direct também. Não tem desculpa. Exatamente. Não tem desculpa. Então é isso. É isso, Maravilha. valeu, né? Valeu, meu povo. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Fechou. Até a próxima.